Olá, queridos, mais uma palavra traga aqui do nosso cura interior. Serão 21 dias e hoje nós estamos em Juízes 13:16. Nós vamos falar sobre a autossabotagem, jejum da autossabotagem. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto, oferece-o ao Senhor. Aqui nós vemos que Manoá está diante de um encontro divino, tá? Mas não percebe plenamente quem está à sua frente. Ele tenta controlar as experiências, oferecendo algo comum, humano, limitado, e o anjo recusa o pão porque aquele momento não podia ser tratado como rotina, era sagrado, não negociável. Aqui nasce uma revelação profunda da autossabotagem espiritual, tá? Que é tratar o sobrenatural como comum. Manoá queria servir ao anjo, mas do jeito dele. E muitas vezes fazemos o mesmo. Deus está liberando hoje a direção, a cura, chamando nós para tentarmos encaixar isso na nossa vida lógica. Às vezes, Deus pede entrega e nós oferecemos controle. Isso é muito sério, tá, pessoal? Então, Deus nos ensina que a autossabotagem é oferecer o pão quando Deus pede o altar. O pão fala de esforço humano, o altar fala de rendição total. E o que é autossabotagem para você? Você sabe o que é autossabotagem? Vamos conhecer. A autossabotagem nas emoções, no emocional, é quando as próprias emoções, as feridas, são mecanismos de defesa e elas passam a trabalhar contra você, impedindo ali o crescimento, a cura, os vínculos saudáveis. Como a autossabotagem emocional ela nasce, né? Vamos lá, nasce através da rejeição, nós falamos sobre isso, sobre as perdas não elaboradas, né? Que é um luto não vivido, as culpas como medo, vergonha, são coisas que vêm lá dos antigos, né? Lá do seu passado. Então, são experiências onde amar, confiar, se expor do eu. E a alma, ela aprende para não sofrer de novo. E aí, a pessoa se fecha. O problema é que quando essa pessoa se fecha para a dor, ela também se fecha para a vida. Em Provérbios 4:23 fala sobre tudo que se deve guardar. O coração. Quais são os sinais claros da autossabotagem? Vou falar. Afasta pessoas quando começa a criar vínculos, desconfia mesmo sem provas, se cala quando deveria se posicionar, explode quando deveria conversar, sabota oportunidades por medo de falar, confunde a paz com a ausência de confronto e ali se adapta demais para não ser rejeitada. A gente falou sobre isso ontem. E o ciclo da autossabotagem geralmente são desejos de conexão, o medo de se ferir, comportamento defensivo, né? Geralmente essa pessoa ela tem frieza, ela tem o controle de fuga, agressividade, ela tem uma perda de relação ou de oportunidade. Então isso confirma, né? Aí a pessoa sempre fala assim, viu? É melhor você não confiar. E nós reconhecemos como romper essa autossabotagem, pastora, reconhecer o padrão de sem culpa, nomear as emoções reais, sendo medo, abandono, raiva, a gente vai falar sobre isso, tá? E se submeter às emoções, à verdade e não ao impulso. Aprender a sentir sem reagir automaticamente. Permitir que Deus cure o que você só tentou controlar. Então, a autossabotagem emocional é quando o passado governa o presente. A cura aqui é quando o Espírito Santo passa a governar as suas emoções. Então, você não é o trauma. Você é alguém que Deus quer inteiro. A gente vai falar aqui sobre Sansão, né? Sansão, em Juízes 13:16, a gente vê que Sansão nasceu de um propósito claro, libertar Israel para a opressão dos filisteus. E aí, desde o nascimento de Sansão, estava ali marcado para realizar grandes feitos. Mas ao longo da vida, ele mostrou que possui dons ou força
não garante prosperidade, tá, pessoal? Os dons e força não garantem a prosperidade. Se a alma e a mente elas não estiverem alinhadas, a história de Sansão é apenas um alerta para a gente aqui entender. Ter recursos, talentos, uma missão não impede que você se sabote quando não existe disciplina. Gente, a autossabotagem, assim como nós vemos em Sansão, ela não surge como de um dia para o outro. Ela é construída com padrões de escolhas repetidas, decisões impulsivas, a pessoa começa a ceder aos desejos dela, que são aqueles desejos momentâneos, né? Ignorando, aliás, os alertas. E aí a pessoa ela não cria sabedoria, ela fica confiando nas suas impressões passageiras. E Sansão, ele repetidamente escolheu se envolver com pessoas e situações que ali desviavam o seu propósito. Cada decisão que ele fazia parecia ser pequena, mas se a gente observar, elas cumulativamente, vamos dizer que elas conduziam às consequências ali devastadoras. Eu vou explicar aqui, tá? Quando alguém se auto-sabota, a vida dessa pessoa começa a funcionar contra os seus próprios objetivos. O indivíduo, ele cria obstáculos invisíveis. Ele mesmo, quando ele possui todos os seus recursos para ali prosperar. Assim como Sansão, ele poderia ter o quê? Libertado Israel. Mais cedo, muitos de nós, tá? Impedimos que os nossos dons e oportunidades floresçam. Eu vou falar sobre isso hoje no culto das 19 horas, dons e talentos, tá? Então, o coração é o propósito. Isso indica o quê? Que a pessoa ela sabota muito os seus próprios potenciais. A autossabotagem ela gera impactos emocionais profundos. Em Sansão, nós vemos a consequência visível: prisão, cegueira, humilhação, mas também as consequências internas, o remorso, a frustração, a sensação de incompetência e culpa. Na vida de quem sabota, esses sentimentos podem se apresentar como desânimo constante. Uma pessoa sempre desanimada, ela é uma pessoa que ela vai se auto-sabotar sempre, porque ela tem medo de avançar, ela tem dificuldade de confiar nas próprias escolhas que ela faz. Então, outro efeito aqui é a falta de coerência entre o potencial e a realização. O que poderia ser feito em grandeza se perde em pequenas distrações. Então, esses desejos passageiros ou decisões impulsivas, a pessoa que se sabota, ela sente que nunca chega ao ápice do que ela é capaz, da sua própria vida, a se tornar um campo de frustração ali, sabe? Ela está sempre se tornando aquele campo de frustrações e se repete, porque a autossabotagem também ela cria dependência de circunstâncias externas. E Sansão nos ensina que frequentemente ele confiava nos relacionamentos ou nas situações que não edificavam ele. E ali ele permitia que outros determinassem o seu destino. Hoje, quem se sabota pode depender da aprovação de pessoas ou do ambiente ao seu redor. Em vez de se apoiar na direção e na força de Deus, a pessoa ela confia em quê? Na aprovação de pessoas. A origem da autossabotagem ela envolve fatores muito sérios, internos e externos. Os internos criam medo, ansiedade, a frustração não resolvida. Esses desejos desordenados. Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Glória a Deus. Esses desejos desordenados, eles criam situações tentadoras, que são as pressões sociais e a falta de limites, tá? No ambiente em que ali existe uma disciplina. Isso aqui é o externo, tá? O interno é o orgulho, a vaidade, a impaciência. Tudo isso é de uma pessoa que se auto-sabota.
Para romper aqui a autossabotagem, nós precisamos primeiro reconhecer os seus padrões. É essencial a gente reconhecer, porque se a gente reconhece, a gente está pronto para receber de Deus. E Sansão, ele mostra a importância da reflexão sobre a consequência. Cada ato que ali desviava o seu chamado não era apenas um erro, era um passo ali que levava à vulnerabilidade, à perda temporária, sabe? Aquela força. E as pessoas que se auto-sabotam, muitas vezes ignoram os sinais do futuro, porque as suas próprias escolhas apontam. Então, ela aprende a prever as consequências. Antes de acontecer, ela já está dizendo que ela fracassou. Isso, gente, isso a pessoa precisa muito de libertação. A libertação da autossabotagem, por outro eixo, né, é o autocontrole e disciplina. Sansão, ele falhou repetidamente, porque ele permitiu que os seus impulsos governassem a sua vida. Hoje, quem deseja quebrar padrões aqui de autossabotagem, precisa cultivar limites internos. Gente, a gente precisa dizer que desistir não podemos. Não adianta. Saber dizer não é desistir a gratificação imediata. Quando a gente adia os nossos desejos, isso compromete os objetivos e protege o nosso tempo de energia. A autossabotagem também, ela pode gerar relacionamentos prejudiciais. Quem se autossabota tenta sempre atrair ou permanece em relações que reforçam padrões destrutivos. Por quê? Porque Sansão, ele se envolveu com Dalila, que enganou ele, que desviou do seu propósito na vida moderna. Relacionamentos e parcerias podem ser caminhos de aprendizado para nós, mas também podem se tornar fontes de autossabotagem quando não há discernimento. Outro efeito da autossabotagem aqui é a frutificação acumulada. E Sansão cria a sua impotência. As pessoas, elas percebem que possuir recursos ou talentos não conseguem atingir seus resultados. Ali não consegue atingir os seus resultados consistentes, e aí vai gerando uma ansiedade, autocrítica. É uma pessoa sempre que vai criticar, porque ela é uma pessoa desanimada. Ela é uma pessoa que precisa de libertação, porque ela passa por reconhecer o potencial de outras pessoas, mas critica. Então ela não entende as próprias falhas e começa a tomar decisões alinhadas com seus próprios valores. A autossabotagem, frequentemente, ela nasce do medo. Medo de falhar, medo de ser visto, medo da responsabilidade. Sansão, ele cedeu aos impulsos que o afastaram da força divina. Cada passo impulsivo reforçou ali o medo e a vulnerabilidade. O jejum, neste contexto, ele é a oportunidade de desligar-se de padrões de medo e depender da direção. Para se curar dessa autossabotagem, alguns eixos práticos. Vamos lá. Consciência plena. Você tem que observar os seus padrões repetitivos, como foi dito lá no início, né? Eu preciso ver meu comportamento. Que decisões eu estou tendo diante das coisas que eu estou vendo? Decisões impulsivas? Tenho que analisar. Segundo, a disciplina intencional. Eu preciso treinar minha mente para adiar a gratificação imediata. Eu preciso agir de acordo com o propósito. Discernimento espiritual é eu entender que eu preciso avaliar o meu relacionamento, as influências, e se eu sou influenciado, as escolhas da luz da palavra de Deus ou não. É importante. Entrega ao Senhor é eu aprender a reconhecer a minha força, a orientação divina. Elas são essenciais para agir corretamente. Então, aprender com os erros do passado não é permitir padrões destrutivos no seu presente.
mesmo quando você esteja tentando. Então, Sansão também ele nos ensina sobre restauração e alinhamento final. Mesmo após as suas falhas, ele reconheceu a sua limitação e clamou a Deus pela força que havia pedido. A libertação da autossabotagem, aleluia, autossabotagem exige humildade, gente, tá? Meu Deus, meu celular não para. Meu Deus. Hoje é dia 20, né? Deve ser os boletos. Glória a Deus. Então, queridos, nós entendemos o quê? Que Sansão também nos ensina sobre a restauração e alinhamento final. Mesmo após as suas falhas, ele reconheceu as suas limitações. Aqui repetindo, tá? A Deus pela força que havia perdido. A libertação da autossabotagem, tá? Eu fiz aqui um reprise. Exige humildade, reconhecimento de falhas e ações conscientes. Porque a autossabotagem moderna, ela se manifesta em procrastinação e autopunição. Aquela falta de comprometimento com os sonhos e projetos que eu tenho para a minha vida. Porque eu tenho medo de expor ou medo de competir. Quem se sabota, muitas vezes, se convence de que não merece sucesso, amor ou realização. Então eles criam ali obstáculos invisíveis para si mesmo. Cada hora de jejum aqui, hoje é uma oportunidade para você romper seus padrões internos, tá? Nós estamos em jejum, somente da água. Oh, glória, aleluia, irmã. Assim como Sansão, queridos, ele recuperou a força ao se alinhar-se ao Senhor. Nós podemos sim recuperar a energia, o nosso foco e propósito, porque nós somos libertos da autossabotagem. E a libertação da autossabotagem, ela exige prática diária. Eu tenho que observar meus padrões, como eu havia falado para você. Sem eu julgar, eu não posso tomar decisões conscientes, porque eu tenho que evitar as influências que alimentam os hábitos destrutivos. Eu preciso alinhar as escolhas com o propósito divino. Ou seja, a autossabotagem ela é um inimigo silencioso, mas ela é visível quando nós analisamos as nossas vidas com honestidade. Porque Sansão ele demonstra que mesmo com grandes dons, podem ser desperdiçados por escolhas erradas. O jejum, queridos, hoje é o nosso terceiro dia, é o tempo de reflexão, de entrega, disciplina, para a gente se reorientar a vida e o coração. Enquanto a gente jejuma, a gente reflete sobre as nossas decisões repetitivas. Porque eu quero deixar aqui, o que tem te afastado desse propósito? Quais os impulsos internos que tentam dominar e tentam te destruir essas oportunidades que Deus te deu? Acredite que o que Deus te entregou é seu, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Hoje eu quero que você entenda, a autossabotagem ela pode se apresentar de forma sutil, procrastinar, minimizar as coisas, eu querer conquistar, mas eu desisti, conquistar os sonhos, antes de tentar eu já estou desistindo, sabe? Isso que é sério, gente. Tomar consciência e se reorientar é o caminho. O jejum de hoje é um momento de entrega. E cada hora que você jejuar, que é um passo para você romper os padrões. Padrões e aprender a esconder, aleluias, tá? Seus talentos. Aqueles talentos que tentam bloquear as bênçãos, aprenda a lançar por terra. E assim como Sansão, nós podemos passar por momentos difíceis, mas ainda temos a chance de restaurar os nossos propósitos. Amém? Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a nossa casa, a nossa família. E esse é o jejum da autossabotagem. Lembrando aqui a todos que amanhã a gente vai estar no dia 21. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Deus possa trazer transformação. Cada passo consciente é um momento de entrega. E cada decisão alinhada com Deus aqui é um tijolo para você reconstruir
a vida e a sua missão. Entenda isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje é sobre o jejum de autossabotagem. Aqui, Cura Interior, serão 21 dias. E essa semana a gente está fazendo o jejum de 13 às 18 horas na água. Glória a Deus! Aleluia, irmão! Aleluia, irmã! Louvado seja Deus! Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Um abraço no coração de todos. Compartilhe, curta, comente. E deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus.